Aleluia! Eita Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Eu sei que você quer sentar, mas eu lembro, pelo menos, quem aqui nasceu em berço evangélico? Glória a Deus. Quem nasceu em berço evangélico? Então vocês tiveram o privilégio que a maioria de nós não teve, não é? De ter nascido num lar cristão onde a palavra e os ensinamentos te mantiveram firmes, curados, cheios da graça de Deus, favorecidos em todas as coisas, conhecedores dessa verdade que liberta. Aleluia! Mas a grande maioria de nós, não nascendo em berço evangélico, não tinha problema nenhum de vir dos seus afazeres, ou de ir dos seus afazeres diários, cansativos, para os seus, eu vou dizer uma palavra que alguns vão entender, outros não, para aquelas festas de happy hour. Nossa! Né, pastor não deve saber, né? Aleluia! Mas sabe, o povo saía direto do trabalho, ia para essas festas, ia para, sei lá, se confraternizar da sua maneira, cada um da sua maneira, e não tinha cansaço certo. A maioria ia para casa quase que na hora de trabalhar novamente. Por que você está dizendo isso? Porque nós não temos cansaço quando estamos aqui, nesse lugar, cheios da palavra, cheios do Espírito. Não pode haver cansaço que nos mantenha prostrados, que nos mantenha andando para trás ou regredindo naquilo que Deus disse avance. Amém? Aleluia. Aleluia. Mas você pode sentar. Glória a Deus. Vamos ler alguns textos hoje. Amém? Porque culto de poder é culto do Espírito Santo. E o Espírito Santo, culto de poder ou culto do Espírito Santo, tem palavra. Porque a palavra é a estrada, não é? É a pavimentação do poder de Deus se manifestar. Não tem como. Lá em Hebreus nós sabemos que o poder tem uma palavra para cumprir. Se ela é pregada, testificação, sinais, milagres e prodígios vão acontecer. E essa noite eu tenho convicção no meu coração que sinais, milagres e prodígios vão acontecer. Dons vão se manifestar. Dons de revelação, dons locais, dons de poder. Afinal de contas, estamos falando a respeito sobre e junto com o próprio agente da unção. Porque culto de poder, culto do Espírito Santo, é culto guiado, dirigido, orientado pelo próprio Espírito de Deus. Todos os cultos são, amém? Mas eu quero dizer que agora, nesse momento, fique ligadinho com a palavra, com Ele. Ele está em você. Ele vai revelar essa noite tudo aquilo que Deus compartilhou comigo para compartilhar com você. Eu passei o dia nessa vibe, fluindo no Espírito. Aleluia! Se eu tremer, correr, babar, chorar, pular, pode acreditar que é no Espírito. Porque existem algumas reações. Não podemos dizer que são as reações humanas, não é? Naturais. Não podemos dizer que são reações da manifestação ou manifestação do Espírito Santo. Mas também não podemos dizer que essas reações não são por conta do Espírito Santo. Aleluia! Porque é claro que Deus se comunica comigo e com você, com aquele que nasceu de novo, no Espírito. E vamos ver isso hoje. Mas quem não quer participar com todo o seu ser dessa unção, desse poder, desse Deus poderoso, que em espírito, a terça parte da unção, divide uma coisa por 3. 1, 2, 3. A terça parte da Trindade, habita hoje em você e em mim. Eita, como assim? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita hoje em você. A terça parte da Trindade. Aleluia! A plenitude do Espírito. Você, hoje, na nova aliança. Na nova realidade. E eu vou pedir para você abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1. Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Eita, Deus bom. Eita, glória. Vamos lá? A partir do verso 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Uau! Uau! E vamos logo desfazer ou desmistificar essa palavra ignorante. Ninguém está dizendo que você é bruto, grosso, né? Ninguém está dizendo nada disso. Existem pessoas que conhecem coisas e ignoram outras. Você conhece e sabe o que é uma TV? Basicamente, tudo que é criado, que nós podemos adquirir para ser nosso, é criado de forma que você adquire e, basicamente, você pode usar. Televisão, uma TV, seja ela qual for, você aprendeu que ligou lá no botãozinho, apertou aquele botão vermelho, algumas televisões são outra cor, ela vai ter que aparecer imagem. Basicamente, é isso. Mas você pode dizer que conhece a fundo o que é uma TV? Não. Algumas coisas ficam aquém do que você poderia... Vamos falar do aparelhinho de celular. Tem cada um. Eu vou trocar quando ele passa a roupa. Porque, né? Mas, basicamente, o que eu sei fazer com isso? Ligar, desligar, usar o WhatsApp e telefonar. Coisa que eu nem faço mais por causa do WhatsApp. Mas, meu filho usa de uma forma que eu não sei usar. Porque ele conhece mais profundamente. Eu ignoro coisas que ele não ignora. E porque ele não ignora, ele aproveita mais do que eu. Eu tenho algo menos que ele? Não. Só não sei usar como ele sabe. Só não sei me mover nessa tecnologia natural, humana, da forma que outras pessoas que buscaram conhecer, que decidiram pegar o manual, que decidiram entender profundamente, sabem fazer. Mas sabe de uma coisa? Eu decidi que a tecnologia divina, o poder do céu, aqui na terra, eu vou aprender, eu não vou ficar ignorante, porque Deus não quer que nós estejamos ignorantes a respeito das coisas espirituais. É poder, irmão. O poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, hoje está disponível na totalidade. A Bíblia diz que na plenitude. O que nós precisamos é conhecer o manual, porque ninguém conhece melhor do que o fabricante. Ele já nos deu. Basicamente, cada um de nós carrega em si o poder de Deus. O Espírito Santo, da verdade, da santidade, graça, vida, cura, saúde, não é? Mas quantos de nós têm andado ignorantes a respeito de alguns assuntos? Ou não conhecedores de todos os assuntos da mesma maneira? Quantos andam em prosperidade mais do que em cura? Quantos andam em cura mais do que em prosperidade? Porque provavelmente gastaram mais tempo, ou ganharam mais tempo, aprendendo sobre um assunto da salvação do que outro. Ou a respeito desse poder, mais profundamente sobre uma área do que outra. Aleluia! Continuando diz, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Quantos de nós, pelo amor de Deus, não é? Uns acreditavam em cogumelo, outro em, sei lá, árvore, duende. Cada um no seu cada um, não é? Segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Não vamos falar sobre isso agora, ou hoje. E, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ou pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, segundo apraz ao Espírito. Diga, fim proveitoso. Fim proveitoso. Segundo apraz, diga, segundo apraz ao Espírito. E está falando do Espírito Santo.
Amém? Agente da unção, agente do poder. Esse que é o poder de Deus na terra e na sua e na minha vida. A partir do momento que nós nascemos de novo. Então não há como falar do Espírito Santo ou falar do poder de Deus, que são sinônimos. Podemos entender isso dependendo do contexto. Aleluia. Aleluia. Sem entender que há poder, não apenas palavras de sabedoria humana, mas há poder na pregação, na própria palavra de Deus. Porque Mateus, não precisa abrir, Mateus 9, a partir do versículo 35, 36, nós vamos ver a própria palavra nos falar que Jesus saiu por todas as partes, pregando, anunciando o evangelho, a palavra de Deus, o evangelho do reino, expandindo o reino, curando e, aleluia, libertando. Curando enfermidades, curando doenças no meio do povo. Mas sabemos que ele pregava. E onde a palavra é pregada, sinais, milagres e prodígios. Que palavra? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Sabe que o Espírito Santo ele nunca vai falar de si mesmo? Assim como Jesus veio representar Deus por aproximadamente 3 anos sobre essa terra, em poder, em tudo que Deus é, no seu caráter, no seu amor, nas virtudes e características poderosas de Deus, assim o Espírito Santo hoje aponta diretamente para a palavra, diretamente para Jesus. Por isso, nenhuma instrução de Deus, através do seu Espírito hoje em nossas vidas, virá em algo ou alguma instrução contrária à própria palavra dele. Ah, mas e se ficar bem assim, está bem pertinho da linha? Não. Aleluia. Outra passagem diz, e nós vemos que não é, lá em Atos 8, não precisa abrir, a partir do verso 5, eu estou contextualizando vocês, vemos que não é de qualquer forma que esta palavra, a palavra de Deus, é pregada. Mas nós vemos que a pregação da palavra precede a demonstração, ou seja, vem antes da demonstração de poder. Quando a palavra é pregada, poder de Deus desce com força, vem com força, se manifesta com força. Aleluia! Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, aí eu gostaria que você abrisse comigo. Aleluia! Culto de poder é culto do Espírito Santo, amém? É culto onde a palavra é pregada e a demonstração dessa palavra é vista, é manifesta, realizando coisas na nossa vida, por dentro e por fora, de forma visível, tocável. 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 1, aleluia, diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui ter convosco com discurso eloquente, nem com muita sabedoria natural ou humana, amém? Do conhecimento adquirido, para lhes proclamar o mistério de Deus, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A mensagem, ou a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, novamente natural apenas, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito de Deus. Para quê? Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria apenas humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Agora, concorda comigo que nós ainda ouvimos alguns crentes, estou falando de crente, irmão. Quem não é crente fala o que quer, ou fala como uma pessoa que não é crente, amém? Mas o crente, ele tem que falar segundo a palavra. Conhecedor das coisas da palavra de Deus. E a respeito das coisas espirituais, não pode mais ter dúvida, não pode viver ignorante. Mas quantas vezes nós ouvimos e até já falamos? Você está ouvindo que eu estou dizendo a palavra nós? Não, senti um negócio que me diz, né? Aquela coisa. Aquele negócio, aquele treco, assim, aquela coisa. Veio um negócio dentro de mim que disse, não faz não. Não é um negócio, não é uma coisa, não é.
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado e habita em nós. Hoje já temos a habilidade, antes não tínhamos, mas hoje, novas criaturas, já temos a habilidade de entender, compreender coisas espirituais, as instruções espirituais pelo Espírito. Tenha coragem, ousadia de dizer, não, o Espírito ou o meu Espírito, guiado, instruído pelo Espírito de Deus, me disse, trouxe uma nota, me orientou, me guiou. Não foi um troço, ele não é um troço. Ele é real. É a terceira pessoa da Trindade, habitando em você, com você, por você e agora através de você. Plenitude do Espírito é isso. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, afinal de contas, no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava. Tanto quanto no Novo. Ou na Nova Aliança. Qual a diferença? Agora é para todos. Não é mais só para reis, sacerdotes, profetas e algumas outras pessoas para realizar coisas por um determinado momento, numa determinada situação. Uma vez ou outra. Não. Agora é todo tempo, para todo mundo. A plenitude do Espírito. Deus por dentro, o Espírito por dentro, o poder que ressuscitou a Jesus dos mortos por dentro e revestindo a todo aquele que nasceu de novo e decidiu crer na experiência subsequente ao novo nascimento. Segundo a própria palavra de Deus. Precisamos nos lembrar de como o Espírito Santo foi liberado a nós e nessa dispensação para se manifestar, claro, como lhe apraz, mas principalmente nós andamos segundo aquilo que não somos mais, ignorantes, conhecedores, ninguém vai mais nos enganar. Amém. Se nós conhecermos, não vamos ser manipulados, mas vamos ser orientados, vamos viver o fogo. Culto de crente é culto de fogo, de poder. Você vai para onde? Vai para o culto. Tem que bater ponto. O pastor está lá, vai ver. Você acha mesmo que você está batendo ponto com Deus? Você acha mesmo que agrada a Deus? Ah, mas eu estou fazendo. Sim, mas nós vemos na Bíblia 2 filhos dizendo, um que não faria, mas fez. Por amor. Porque entendeu, honra. E o outro que disse que ia fazer, mas não fez. Podíamos entender também do que faz de qualquer maneira. Aleluia. E Jesus pergunta, quem você acha que agradou? O que até disse que não ia fazer, mas fez por amor. Fazer por fazer, qualquer um faz. Amém? Aleluia. Abra comigo, por favor, em Salmos 139. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Precisamos, queridos, conhecer ao Espírito Santo, amém? Para que não estejamos, ou não sejamos, ou não vivamos ignorantes, ou aquém daquilo que Deus já dispensou para nós, concedeu a nós, outorgou a nós. Nós estamos chancelados, marcados. Deus prova que está sério com esse negócio de eternidade, porque nos chancelou, nos marcou com o Espírito dele. Se você não crê nisso, vai viver a eternidade como? Ela é o maior tempo. Aleluia. Tem que crer. Porque você não vai por obras, você vai porque crê. Se não crê, já era. Só lamento. Aleluia. Glória a Deus. Uma vez me disseram que sonharam com o arrebatamento. Eu falei, pois todo mundo sonha, também quero. Também quero sonhar. Também quero perceber, também quero, né, entender esse negócio, como é que vai ser, como é que não, né? E todas as vezes que eu tenho sonhos proféticos, eu sonho onde eu morei, desde que nasci, no prédio que eu vivi, uma grande parte da minha vida até me casar. Estava eu lá no terraço do prédio e comecei a ver pessoas do meu bairro, que eu conheci desde criança, subindo, e subindo, e subindo, e subindo. E eu, ué, chegou, é agora. Ué, eu pedi, eu no sonho sabia que tinha pedido. Falei, ó, eu pedi, tá acontecendo, Senhor, e eu? Ei,
Eu e minha irmã mais nova, no mesmo terraço. E eu, Senhor, vou dizer uma coisa. Não é porque eu acho, não é porque eu fiz, é porque eu creio. Eu quero ir. E é minha vez, eu também estou nessa. Impressionante, irmãos. Na mesma hora eu senti como se alguém me pegasse. Sabe quando você pega uma criança do chão? Não foi voando igual um anjinho. Não estava leve. Muito pelo contrário, eu ainda ficava assim, ó. Quando eu comecei a sentir que estava subindo, mas ninguém só. Olha, se eu creio que vai ser assim, você não vai sair voando igual uma pluma. Sabe de uma coisa? Você vai de encontro, ele pega você. E eu senti cada osso desconjuntando do osso. Levantando igual, sabe quando você fica esticadinho na academia? Aquela coisa maravilhosa? Pois é, agora eu sei. Aí, e eu empurrando até o último dedinho, assim, ó. Saí do chão, falei, eita, eu sabia. Aleluia. É pela fé. Tudo é pela fé. E eu olhava a minha irmã e dizia, filha, só basta crer. Você só precisa crer. Tudo é pela fé. Creia. Creia. Aleluia. Nós precisamos crer nessas verdades. Precisamos acreditar nas coisas espirituais. Entendê-las. Para que não fiquemos ignorantes. Salmos 139. Oh, aleluia. Por que você pediu para abrir no Salmo 139? Por quê? Porque uma das definições ou uma das realizações de entendimento melhores, para que nós saibamos algumas coisas a respeito do Espírito Santo, assim como de Deus, é através do nome. Porque o nome reflete o caráter, as características, não é? As funções. O nome, ele não cria o caráter, mas ele reflete. Ele demonstra. Amém? Aleluia! E é por isso que, de fato, quando nós falamos do Espírito Santo, estamos falando do caráter de Deus, do caráter do próprio Deus em santidade. Ele é santo. Quando falamos do Espírito da verdade, estamos falando da mesma maneira. Amém? E hoje, eu queria compartilhar com vocês a respeito de focarmos no Espírito de Deus como Deus. Aleluia! Sabe de uma coisa? Ele é onisciente. Ele é onipresente. E ele é o poder. Aleluia! Salmo 139, no verso 7, a partir do verso 7, diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? Ou seja, não tem canto, não tem quina, não tem de baixo, não tem em cima. Ó, rimou. Aleluia. Não tem. Por quê? Porque ele é onisciente e onipresente. Ele está lá. Está te vendo. Sabe aquele negócio que você estava fazendo e... Ah, não, o pastor não está me vendo, fulano não está me vendo, não está me vendo. Tá. Ele não só está te vendo, como está lá, olhando no lugar. Porque diz aí, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, ou seja no lugar mais alto que você for, não adianta, ele está lá. Lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ninguém vai falar de abismo agora, lá estás. Se tomo as asas da alvorada, ó, coisa linda, maravilhosa, me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Sabemos, se você ainda não fez o rema, eu digo a você, faz toda a diferença na sua vida. O que é o rema? É essa escola interdenominacional, é essa escola bíblica, que não vai ensinar você a ser isso ou ser aquilo, vai ensinar a você a quem você é em Deus, quem Deus é em você e como você pode ser melhor que você mesmo. Amém, amém. Faz toda a diferença, fez toda a diferença na minha vida. Quem aqui já fez o rema? Você pode perguntar para qualquer um deles. Antes do rema e após o rema. Ah, mas eu conheço um que fez, e o problema é de que não recebeu. Se você pegar essa palavra, hoje inclusive, e misturar ela com todo o seu ser, deixar o Espírito Santo revelar, obedecer e andar nela, não tem como dar errado.
não tem como a verdade não se manifestar. Aleluia. Ele está lá. Onde? Em todo lugar. Ele está lá. Não dá para fugir da presença de Deus. Quando nós vemos a destra de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, está falando do poder de Deus, está falando da presença de Deus, está falando do próprio Espírito de Deus, da unção. Manifesta ali, presente com você, todo o tempo. Mas isso não é para você ter medo, não. É justamente para você entender aquilo que a gente ouviu. É Ele nos guardando, nos sustentando, nos orientando, nos guiando. A quem? A quem decidiu que isso é verdade, e a quem decidiu que quer viver essa realidade. Agora, para entender isso, só revelado. Só sendo revelado pelo próprio Espírito de Deus. E aí eu quero que você volte comigo, acho que você ainda está em 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos andar um pouquinho, alguns versículos abaixo, no verso 9. Aleluia! Para entender, para não ficar ignorante, Deus nos deu o próprio Espírito dele, porque só sendo revelado. Aleluia. Amém? Por quê? Exatamente começando aí pelo versículo 9 diz, mas eu já vi pessoas se maravilharem ao falarem sobre esse versículo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns de nós, claro, já fizeram rema, já entendem, já têm uma noção, já têm convicções no coração. Mas a grande maioria ouve esse versículo e uau! O que está falando aqui? Nada. A impressão que dá é que Deus é um grande mistério. E o povo, porque Deus é mistério, como se isso fosse bom. E quando que ele vai revelar? O que está acontecendo? Ninguém sabe sobre nada. Ninguém sabe sobre coisa alguma. Aleluia. O poderoso do que está escrito aqui, apesar de não estar dito, né, grande coisa, é exatamente entender que não existe como entender Deus de forma natural. Não tem como, nem com os sentidos, nem com o intelecto, nem fazendo experiências, porque senão os cientistas acreditariam em Deus. E eu não estou dizendo que nem todos não acreditam, amém? Mas a grande maioria, o que estava tentando fazer, assim como os filósofos, era explicar a Deus de uma forma natural. Eu vou pesquisar, é molécula disso. Aliás, agora já até parece que descobriram uma molécula que é a molécula espiritual. Pode ser que agora os cientistas, quem sabe, não é? Recebam a Jesus como Senhor das suas vidas, entendam que não foi o grande boom, mas foi Deus quem criou todas as coisas. Aleluia! Porque, na verdade, eles estavam tentando provar que Deus existia. Mas como não conseguiram provar pelo tocar, cheirar, pensar, ouvir, assim como os filósofos, criaram ideologias, pensamentos, ideias, mas nenhuma delas conseguiu formatar Deus. Porque ele não cabe na nossa cabeça, não cabe no nosso intelecto, não cabe num tubo de ensaio. É por isso? Agora, não é porque eles não conseguiram provar que não existe. Amém. Aleluia. Amém? E é por isso, porque eles pegaram o caminho errado, que eles não conseguiram entender Deus. Porque não se entende Deus no intelecto. Só no coração. De forma que o que é visível foi criado do que não é visível. E aí? Tem que crer, meu amigo. Tem que crer. Porque senão, os fios que tem na nossa cabeça, pegam fogo. Por isso que é no coração, não é na mente. Que não cabe lá. Em Romanos, eu sei que diz, porque algumas pessoas vão, né? Os estudiosos podem pensar, mas em Romanos está dizendo que a natureza prova a existência de Deus para aqueles que decidiram
crer. Porque os cientistas olharam para a natureza e... não teve ninguém que criou, não. Isso foi de um boom. Agora, coisa esquisita, né? Coisa estranha. Depois os doidos somos nós. Como é que pode isso tudo ter sido criado? Bum! Não tem como. Aliás, o milagre seria maior ainda. Aleluia! Amém? E, continuando, em 1 Coríntios, nós lemos o capítulo 2, versículo 9, agora vamos ler o versículo 10, porque não acabou. Agora vem a parte boa. Agora vem a parte que é pra gente. Agora vem a parte que é nossa. Diz aí, mas Deus não revelou o quê? Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não viu, né? Aleluia! Mas Deus nos revelou pelo Espírito. E aí está falando do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito, a todas as coisas, examina minuciosamente. Esse perscruta aí significa isso. Examina nos detalhes. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. As profundezas, as minúcias de Deus. Não tem como. O Espírito Santo conhece, sabe, assim como o nosso Espírito conhece todas as nossas coisas. Agora, olha o verso 12. Ora, eu gosto dessa palavra. Não, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Uau! Aleluia! Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia! Ele conhece Deus como ninguém. Como ninguém conhecia. Porque a nós agora, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos foi dado saber todas as coisas de forma gratuita. Aleluia! O Espírito Santo, até essa parte da Trindade, está aí para te revelar, para te ensinar, para te mostrar. Nós temos um versículo que gostamos muito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando? Quando nós permitirmos, depois de estudarmos, depois de buscarmos conhecer, que o próprio Espírito que revela as coisas de Deus, quem sabe que a palavra de Deus é de Deus? Ele nos revela todas as coisas, ele nos revela a verdade. Eu sei que tem, né? Eu ouvi isso essa semana. Tem sempre um religioso ou outro que não somos nós. Mas se você encontrar algum que vai perguntar, que todas? O que é tudo? O que é tudo? Tudo. Tudo, se você olhar nos melhores dicionários de grego e hebraico, você vai ver que não deixa nada de fora. Tudo é tudo. Tudo. Lá no capítulo 3, de 1 Coríntios, eu sei que esse capítulo está falando sobre divisões, preferências que estavam acontecendo na igreja, amém? Não é o nosso caso, graças a Deus. Nós vemos no versículo 21, dizer o quê? Que nós não temos que nos gloriar nos homens. Por quê? Porque ninguém, diz aí, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Aleluia. Oh, aleluia. Que tudo é tudo. Tudo não deixa nada de fora. Amém. Aleluia. Tudo é tudo. Seja lá o que for. E aí, como está falando de Paulo, Apolo, não é? Seja ministério, porque está falando de ministério, não é? Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Não sei se eu digo, se eu não digo. Não é a igreja que tem que bajular o ministério. Aleluia. O ministério foi criado para ajudar a igreja a crescer. Aleluia. Seja isso, seja o cosmos, porque a palavra que fala aí é cosmos, é todo o universo, ou seja, tudo que foi criado, seja a vida, seja as coisas do presente, seja aquilo que ainda nem aconteceu, ou seja, o porvir, aquilo que ainda está por vir, tudo é vosso. Amém. Vós de Cristo
e Cristo de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! O Espírito sabe de tudo, nos revela tudo. Tudo é nosso, tudo está disponível, tudo nos foi dado. Ah, mas e as coisas? Tá, tudo. Mas e as coisas? E eu ouvi essa semana exatamente isso. As coisas é tudo que não é gente. Não é gente, é coisa. Então é tudo, que engloba tudo, inclusive pessoas, não é? Somos todos participantes desse corpo e dispenseiros, colaboradores, cheios do poder de Deus, tudo é nosso. E todas as coisas também. Não é gente, é coisa. É coisa, foi dado para você dominar. Inclusive, aquilo que virá. É seu, diga é meu. É meu. É meu. Ah, um dia não, já é seu. Um dia não, já é seu. É agora. Falamos então o quê? De coisas naturais, mas de coisas espirituais, assim como dons. Aleluia. Aleluia. Um culto do Espírito Santo, queridos, é um culto no qual nós podemos perceber a necessidade das pessoas e elas são supridas. E é o que tem acontecido aqui nesse lugar. É o que tem acontecido a cada pregação, a cada culto, a cada ministração. É visível o poder do Espírito ajudando pessoas, consolando pessoas, curando pessoas. No último culto, no último domingo, tivemos cultos poderosos. Cura se manifestou para todos os lados, irmãos. A pregação da palavra responde coisas que você vem perguntando a Deus, fique atento. Os dons de revelação podem trazer, sim, aquilo que você vinha buscando e não conseguia entregar ou não conseguia entender. Sabe, dons de revelação podem manifestar aquilo que você precisa saber e entender. Aleluia. Glória a Deus. Os dons vocais podem falar de Deus, da parte de Deus, aquilo que você precisa ouvir, porque uma só palavra dita por Deus, ouvinda de Deus, pode mudar toda a sua história. Aleluia. Dons de poder. Dons de poder são interferências divinas, inclusive nas coisas naturais. Inclusive na natureza. Inclusive no emprego. Inclusive numa situação de desgraça ser transformada por um milagre, pela graça, em algo vivo. Aleluia. Manifestações desse poder. Disponível para nós, hoje habitando em nós, hoje por nós e através de nós. Amém, amém. Aleluia! Atos no capítulo 1, versículo 5, o próprio Jesus, não precisa abrir, eu vou ler para você. O próprio Jesus cita aquilo que João Batista já havia falado. Sabemos da dupla experiência com o próprio Espírito Santo. Por isso eu pedi para você não abrir, porque eu vou falar algumas coisas. Em João 4, fala da fonte vindo para dentro de nós. Ele fala com a mulher samaritana e ele diz, a água que eu tenho para você beber é água que vindo para dentro de você faz nascer em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Fala ali do novo nascimento. Mas há uma experiência subsequente a essa, falada em João, no capítulo 7, quando ele fala a respeito do batismo no Espírito Santo, que naquele momento é relatado, não é em João, mas era a respeito de algo que Jesus estava falando, porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque ele estava ali, mas ele fala a respeito do batismo no Espírito Santo, a respeito do rio, dessa água viva que fluiria de dentro de nós, rios dessa água viva. E assim como todas as outras coisas, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, é recebido pela fé. Aquilo que era mais importante, que nós não merecíamos, você decidiu receber, porque não queria ir para o inferno, ainda que seja. Não, eu vou nascer de novo porque eu não quero ir para o inferno. Pronto. Não merecíamos, mas recebemos. Você fez alguma coisa para merecer? Você pagou? Tem dinheiro que pague? Não tem. Foi a sua fé, foi o seu coração, foi a sua decisão. Agora, o próprio Jesus, em Marcos 16, fala a respeito de, em meu nome, expulsaram demônios, todo mundo está disposto a expulsar demônios, pegaram serpente, nada mortífero, mas ali também diz que falaram novas línguas, que é a evidência bíblica inicial de recebermos o batismo ou o revestimento de poder, que é a abertura da porta dos dons. Por isso que lá em Pentecostes, diz que
o Espírito Santo concedia que eles falassem. É o Espírito que concede. Mas quem fala? Nós. O Espírito Santo não é como o diabo que pega e tenta entrar em você e fazer as coisas acontecerem da maneira dele. O Espírito Santo é cavalheiro. Aleluia. Ele concede. Tem que ser pela fé. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 5 diz, porque João, na verdade, isso é Jesus, amém? Algo que foi falado por Jesus, lá em Mateus. E aqui, sendo confirmado, falando, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Qual o propósito? Capacitação sobrenatural, para continuarmos a obra de Jesus, ampliando o reino com palavras não de sabedoria humana, mas de poder e demonstração de poder. Muitos não entendem, porque em Atos, lá no capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito, alguns veem como que se eles estivessem embriagados. Como é que uma pessoa embriagada fala? Ninguém entende nada. Línguas não compreensíveis para o homem. Ué, mas tinha gente que ouvia na própria língua. Então quer dizer que, queridos, quando nós somos batizados no Espírito Santo, revestimento de poder chega, a porta dos dons se abre. Tanto ali quanto em Cornélio, nós vemos profecias sendo ministradas. À medida que nós vamos caminhando por Atos, você vai ver que todas as vezes que o batismo no Espírito Santo era recebido, não apenas o falar em outras línguas era visível, como também dons se manifestavam. Assim como aconteceu. Ali alguns ouviram aquele que estava falando como se ouvisse na própria língua. Mas sabe que isso aconteceu uma vez com meu marido? Um irmão que era usado em variedade de interpretação de línguas, num culto veio lá de trás falando em outras línguas. E, quando chegou em casa, meu marido falou, como ele não lembra de todas as palavras, ou o significado de todas as palavras em inglês, ele perguntou, Marta, o que significa isso que o irmão falou lá no culto? Eu falei, falou não. Ele falou em outras línguas. Não, eu ouvi, ele falou em inglês, falou isso. Eu falei, não falou não. E por que ele ouviu? Naquela época ele tinha dificuldade de entender os dons. E a palavra de Deus diz que variedade de línguas, ou as línguas, são sinal para aqueles que não creem. Porta dos dons abertas. Alguns ouviram na própria língua engrandecerem a Deus. Assim como outros acharam que eles estavam embriagados. Queridos, ao invés de nós dizermos isso não é de Deus, nós temos aqui dizer, Senhor, se é teu, eu quero. Eu quero. Você pode se colocar de pé, por favor? Aleluia! O grupo de música pode me ajudar, por favor? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória! Deus é bom. Sabe de uma coisa? Eu espero que você não tenha vindo apenas para receber. Porque você está cheio. Você tem o Espírito Santo, o poder de Deus atuando na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu perguntar. Não, Santo Espírito, és bem-vindo. Pode? Essa sempre pode, graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Comece a orar em outras línguas, irmãos. Essa é uma outra instrução que não é proibida na igreja. Segura só um instantinho. Antes que... Eu sei que você já é ensinado nisso, mas se por algum acaso você ainda não foi ensinado nisso, o que está escrito lá em 1 Coríntios 14, 12, falando a respeito dos dons, nós vamos seguindo, fala sobre o amor, não é? E logo a seguir, a respeito de coisas importantes, sobre coisas espirituais que não podemos ficar ignorantes. O que está dito lá, a respeito de não falar em outras línguas, porque Paulo diz, eu queria falar, não é, em 5 palavras de uma maneira que você entenda, do que milhares de palavras em outras línguas. Quando? Quando eu estou pregando. Por quê? Porque tem que ter o amém. Como é que você vai dizer o amém se você não entende?
Mas o mesmo texto mais abaixo diz: não proibais o falar em outras línguas. A igreja pode ser convocada, sim, porque quando você ora em outras línguas, você ora a Deus, não para o seu próximo. É você e o Senhor, na língua que é só da família. Aleluia! Então, nós podemos sim orar em outras línguas, em grupos, desde que a convocação seja para que você esteja sendo edificado no seu homem interior, na sua santíssima fé, dê graças bem ou engrandeça o nome do Senhor de forma sobrenatural. Agora, eu não posso chegar para o pastor Antônio e dizer: amém? Se não for interpretação de línguas, porque variedade de línguas e interpretação de línguas, segundo as Escrituras, equivalem a uma profecia. E aí você entende, e aí você pode dizer o amém. Eu não vou orar para o meu irmão, ou com o meu irmão, quando convocado, em outras línguas, a menos que eu interprete, ou alguém interprete. Mas quando somos convocados como irmão, como igreja, a orarmos cada um em outras línguas, aí pode. Aleluia. Então você está sendo convidado a orar em outras línguas para edificação pessoal, para a sua edificação pessoal, para que você possa engrandecer de uma maneira gloriosa ao seu Deus. Amém? Aleluia.